Olá, alunas e alunos, bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Isabelle e na aula de hoje nós vamos estudar um pouco mais sobre o Iluminismo. Vamos lá? O Iluminismo foi um movimento intelectual que se tornou popular no século XVIII, conhecido como o século das luzes. Surgido na França, a principal característica dessa corrente de pensamento foi defender o uso da razão sobre o da fé para entender e solucionar os problemas da sociedade. Os iluministas acreditavam que poderiam reestruturar a sociedade do antigo regime, aquela sociedade que vivia ali sob o poder absolutista. Defendiam o poder da razão em detrimento da fé e da religião. Buscavam entender a crítica racional em todos os campos do saber humano. Através da união de escolas de pensamento filosóficas, sociais e políticas, enfatizavam a defesa do conhecimento racional para desconstruir preconceitos e ideologias religiosas. Por sua vez, essas seriam superadas pelas ideias de progresso e perfectibilidade, da perfeição humana, As ideias aí que surgiram lá no humanismo, um século antes. Em suas obras, os pensadores iluministas argumentavam contra determinações mercantilistas e religiosas. Também foram avessos ao absolutismo e aos privilégios dados à nobreza e ao clero. Essas ideias eram consideradas polêmicas, pois isso abalava os alicerces da estrutura política e social do antigo regime. Então, a gente observa que o iluminismo é uma corrente de pensamento, uma corrente filosófica que surge ali no século XVIII e critica os alicerces da sociedade que estava dada. Critica ali o pensamento religioso, com seus dogmas, que era basicamente a base de formação do pensamento ocidental desde a Idade Média. Critica as práticas mercantilistas, ou seja, as práticas econômicas praticadas ali pelos estados, pelos recém-estados formados, os estados absolutistas, a ideia do exclusivo colonial, do protecionismo, do acúmulo de metais preciosos, todas essas ideias eram vistas como ultrapassadas pelos pensamentos iluministas, ok? A enciclopédia. Filósofos como Diderot e D'Alembert buscaram reunir todo o conhecimento produzido à luz da razão num compêndio, num conjunto de obras aí, dividido em 35 volumes, chamado de Enciclopédia. A publicação da enciclopédia contou com a participação de vários expoentes iluministas, como Montesquieu e o Rousseau. Suas ideias se difundiram principalmente entre a burguesia, que detinha a maior parte do poder econômico, entretanto, não possuía nada equivalente em poder político e ficava sempre às margens das decisões do Estado. Então, a burguesia se apropria dessas ideias. A importância de sistematização dos conhecimentos modificou a forma como passamos a compreendê-los. Então, vamos analisar como os iluministas fizeram isso. Em 1751, foi publicado na França uma chamada obra, a Enciclopédia, que era composta por esses 35 volumes, 71.818 artigos, 2.885 ilustrações, que foi editada pelo D'Alembert e o Diderot. A ideia era reunir nela todo o conhecimento e mesmo a ideia de divulgar esse conhecimento para o maior número de pessoas. O Diderot escreveu que o seu objetivo era tornar as pessoas mais instruídas, tornando-as mais virtuosas e mais felizes. Por fazer sérias críticas aos reis absolutistas e à igreja, a obra chegou a ser proibida e retirada de circulação pelas autoridades francesas. Claro, na época, o número de pessoas que sabia ler era proporcionalmente inferior ao de hoje. Apesar disso, a enciclopédia acabou sendo um sucesso de vendas, mesmo com a maioria da população analfabeta. É importante salientar um fato fundamental que se tornou evidente para as autoridades francesas. A enciclopédia era uma obra perigosa. Não se tratava meramente de uma coleção em ordem alfabética, de informações a respeito de tudo. Ela registrava o conhecimento segundo os princípios filosóficos iluministas ali, expostos pelo D'Alembert e no seu discurso preliminar.
Então, a enciclopédia era uma crítica à sociedade que estava dada, né? É uma crítica ao status quo que estava ali, ao poder absolutista, à hegemonia da igreja, aos privilégios do clero. Nesse sentido, é que essa obra era perigosa para o Estado. O uso da razão. Para os iluministas, né, devia-se duvidar de tudo, né, aquilo que era aceito simplesmente porque tinha sido sempre assim, né, a tradição, ou porque tinha sido dito por alguém com poder ou prestígio, né, por alguma autoridade. Eles se opunham, portanto, ao conhecimento baseado na autoridade e na tradição, e propunham a busca de um novo conhecimento baseado na razão. Os iluministas acreditavam que a razão conduziria os seres humanos ao progresso. E com o passar do tempo, né, a ignorância, que era fruto da irracionalidade, desapareceria, né, e teríamos então uma humanidade esclarecida. Essa crença no progresso constante da humanidade fazia com que os iluministas fossem considerados assim otimistas. As ideias do iluminismo contra o antigo regime. A maioria dos iluministas acreditavam em Deus, né? Acreditavam que Deus seria o relojoeiro do universo, né? Que o criou e o pôs para funcionar. E que o mundo era, né, regido por leis naturais. Assim, para conhecê-los, né, se dedicavam à ciência, à investigação, ao método científico. O Voltaire, por exemplo, ele era deísta, ele acreditava em Deus, mas não seguia nenhuma religião. Mas também defendia ali, o uso da razão para se chegar até Deus. Os iluministas também reagiram ao antigo regime. Eles se opunham ao absolutismo, aos privilégios da nobreza, do clero, principalmente à intolerância religiosa e à falta de liberdade que o regime absolutista impunha para a população. Na economia, em oposição ao mercantilismo, né, praticado ali durante o antigo regime, os iluministas afirmavam que o Estado deveria praticar o liberalismo. Ao invés de intervir na economia, o Estado deveria deixar que o mercado se autorregulasse. Essas ideias, né, foram expostas principalmente pelo Adam Smith, né, e alguns como Quesnay, né, defendiam que a agricultura era a fonte de riqueza da nação, em detrimento ao comércio, né, como defendido pelos mercantilistas. Quanto à propriedade privada, né, não havia consenso entre os iluministas, né? O John Locke enfatizava que a propriedade privada era um direito natural do homem, enquanto Rousseau, por exemplo, apontava que ela era a razão dos males da humanidade. Então havia uma certa discordância em relação à política e à sociedade, né? Contrários a essa sociedade absolutista, eles afirmavam que o poder do rei deveria ser limitado, né, por um conselho ou uma constituição. O Montesquieu, por exemplo, né, defendia um modelo de Estado onde o governo estaria dividido em 3 poderes, que seriam o legislativo, executivo e judiciário. Assim haveria um equilíbrio, né, e menos poder concentrado numa pessoa só. Essa ideia de governo, né, foi adotada por todos os países do mundo ocidental posteriormente e a sua aplicação por si só já acaba dando fim ao regime absolutista, onde todos os poderes estão concentrados ali na mão do rei. Igualmente, os súditos deveriam ter mais direitos e serem tratados de forma igualitária. Com isso, queria-se afirmar que todos deveriam, né, pagar impostos, né, e minorias como judeus tinham que ser reconhecidos como cidadãos plenos. É preciso lembrar que no antigo regime, a maioria, né, as minorias religiosas, elas eram obrigadas a se converter e deixar os países onde estavam. O iluminismo no Brasil, né? Ele chegou no Brasil através das publicações que eram contrabandeadas para a colônia. Então, vários estudantes, né, que iam à Universidade de Coimbra também tiveram contato com as ideias iluministas e passaram a difundi-las aqui, né, na colônia brasileira. Essas ideias passavam a questionar o próprio sistema colonial e fomentar o desejo de mudanças. Assim, né, o movimento das luzes influenciou alguns movimentos aqui no Brasil, como a Inconfidência Mineira, em 1789, a Conjuração Baiana, em 1798, e a Revolução Pernambucana, de 1817. As consequências do iluminismo, né?
com ideais iluministas, né, tiveram sérias implicações sociopolíticas, como, por exemplo, né, o fim do colonialismo e do absolutismo em si, e a implantação do liberalismo econômico, né, bem como a liberdade religiosa, o que culminou em movimentos como a Revolução Francesa. A ideia do liberalismo, é importante a gente perceber que ainda hoje o nosso modelo econômico é baseado nos ideais ali liberais. Vamos exercitar um pouco do que nós aprendemos na aula de hoje. Os iluministas acreditavam que a razão conduziria os seres humanos ao, letra A, progresso, letra B, enriquecimento financeiro, letra C, enriquecimento científico ou letra D, conhecimento religioso. Vamos lá, pensando um pouco na resposta. A resposta correta é a letra A, né? Os iluministas acreditavam, né, que o uso da razão conduziria os seres humanos ao progresso, a uma sociedade onde todos fossem mais esclarecidos, né, e se tornaria uma sociedade mais ideal. Quais iluministas foram responsáveis pela obra Enciclopédia, lá de 1751? Letra A, o Voltaire e Rousseau. Letra B, Montesquieu e Rousseau. Letra C, D'Alembert e Diderot. Ou letra D, D'Alembert e Voltaire. Pensando um pouquinho na resposta. Os editores, né, dessa obra, Enciclopédia, são D'Alembert e o Diderot, né? Que é essa obra, esse compêndio, né, essa coleção de artigos, de livros, né, de materiais, né, compostos pelo pensamento iluminista, né, de vanguarda na época. É importante perceber que ainda hoje a gente carrega as heranças iluministas, principalmente na formação do nosso Estado democrático de direito. A gente tem aí a ideia, né, que foi idealizada pelo Montesquieu lá no século XVIII, né, da divisão dos poderes, né, o poder do Estado dividido em três, né, três instâncias: executivo, legislativo e judiciário. Ainda assim, né, ainda hoje a gente adota esse modelo nas nossas repúblicas democráticas ocidentais, né, e ele é um modelo que teve poucas alterações, né. As ideias sobre a sociedade iluminista também estão em voga, né. Quando a gente fala aí do liberalismo político, a gente fala dos direitos individuais, o direito à propriedade privada, né, os direitos naturais, né, que seriam o direito à liberdade, o direito à propriedade privada, embora, né, existe ali uma discrepância entre os pensadores iluministas, a gente vê aplicado essas ideias no nosso modelo, né, ocidental, capitalista, cristão, né? São essas ideias que a gente segue. A ideia de um contrato social, por exemplo, defendida lá pelo Rousseau, né? A ideia de que a sociedade ela é permeada, né, é controlada através de leis, né? As leis regulam o comportamento e o bem-estar da nossa sociedade. A ideia de que o seu bem-estar individual não possa ser colocado acima do bem-estar coletivo do Estado. Embora, né, o individualismo seja respeitado, nessas ideias a gente tenha em mente de que o nosso direito começa onde o direito do outro termina. Então, o bem-estar geral da sociedade é sempre posto acima do indivíduo, embora, né, o seu direito individual ao enriquecimento, à escolha da sua religião, tudo isso seja respeitado aí dentro da sociedade ocidental. Bom, por hoje é só. Para ter acesso a esse e demais conteúdos, acesse a plataforma Eduque. Até a próxima aula. Tchau, tchau.